Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui falando do Teu nome. Pai, nos ajuda, Senhor, a transmitir a estas pessoas que nos veem, ó Deus, cada vez mais o caráter, o ministério e tudo aquilo que Paulo deixou para nós como exemplo. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, a ver e a agir, ó Senhor, conforme tudo isso que estamos aprendendo. Senhor, nós te amamos, ó Deus, e pedimos mais uma vez a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, todos que acompanham esta equipe, Senhor, e aqueles principalmente que nos ouvem agora, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, São Paulo, para tratar sobre agora a lição número 10, Paulo e seu amor pela igreja. E meus queridos, nós vamos falar muito de amor hoje. Hoje é a lição do amor hoje. E aí, no textuário já diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a parte A do versículo. Eu amo este versículo, porque o amor de Cristo nos constrange e é a pura realidade. A verdade prática vai dizer o seguinte: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A verdade prática, ela reflete, ela é seguida por uma leitura bíblica, que é o corpus, aonde nós olhamos o contexto pelo qual nós vamos discutir. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, os primeiros 10 versículos fazem parte deste contexto. E para começar a introduzir a vocês todo este assunto e falar de forma tão amorosa como sempre fala, trago a vocês o meu amigo Diego. Fala aí, Diego. Obrigado, Júnior. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos, portanto, como o Júnior colocou, na lição de número 10 e falando exatamente sobre o apóstolo Paulo, figura central de todo esse trimestre, e o amor pela igreja. A introdução dessa lição, o pastor Elienay pontua que existem pelo menos duas características vitais afuniladas à igreja de Tessalônica, base aí utilizada na leitura bíblica em classe. E estas informações ou características se restringem ao seu amor, que os mesmos dispunham ao Senhor Jesus, e o amor recíproco que existia entre a irmandade. O destaque, portanto, introdutório se dá à cidade de Tessalônica, assim entendida ou modificada pelo rei macedônio Cassandro no século III a.C., que alteraram o nome Termas para Tessalônica, que era o nome de sua esposa, e transformar essa cidade em um centro político e comercial da Macedônia. De modo, quando Paulo, mesmo sofrendo perseguições ali, percebia que essa igreja era uma igreja que cumpria os mandamentos. Haja vista que os dois apontamentos que o pastor Elienay faz na introdução são apontamentos que estão corroborando da fala de Jesus quando sintetizou os 10 mandamentos mosaicos. Amar a Deus sobre tudo, os tessalonicenses assim o fazem porque o seu amor ao Senhor Jesus era disposto, e amar o próximo como a si mesmo. Aquela comunidade o fazia porque havia entre eles reciprocidade. O tópico 1 fala exatamente daquilo que o tema da lição propõe, o amor de Paulo pela igreja, e o pastor Elienay trafega este assunto por 3 vias. A princípio, o amor como de um pai para um filho. Perceba a séria comparação construída pelo pastor Elienay e ela faz muito sentido. Haja vista que, percebam, senhores, que dentro daquilo que ele elenca nessa primeira abordagem, ele diz que o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja, esse sentimento era tão visível que não se dera apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas aquelas que Paulo plantara no mundo gentílico. Isso de fato acontecera. Talvez isso passe a ser mais percebido na igreja de Tessalônica, porque ele percebera a conduta e o comportamento dos irmãos daquela região. Agora, se vocês olharem para outras cartas, como o próprio pastor Elienay evoca a figura da escrita de Paulo a 1 Coríntios, onde ele dialoga com os irmãos daquela comunidade, você percebe que o amor, a ideia possessiva de Paulo, né, não vou dizer ciumenta, mas possessiva de Paulo, é visível
de quando ele fundara os trabalhos e o cuidado que ele tinha para com estes novos conversos, para aquela igreja que estava ali estabelecida. E esse desejo de Paulo não era um desejo apenas pastoral, mas ele tinha um sentimento especial que ele nutria, não só pela igreja de Tessalônica, mas por todas estas outras igrejas da qual ele fundara e passara em todas as suas viagens missionárias. De modo que o item 2 trafega o pastor Elienay que o amor é motivado pelo modo de como se vive o Evangelho. Os versos 5 a 10, elucidados aí na leitura bíblica em classe do capítulo 1, você percebe que todos eles estão aí de fato destacando a importância que estes irmãos de Tessalônica dispunham em relação ao Evangelho. Eu não vou ler todos os versos, mas percebam vocês que o verso 2, faço questão de convidá-lo a observar aí o que diz a leitura bíblica em classe, ele faz menção daqueles irmãos em suas orações. Não só isso, mas lembra deles sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência e da esperança no Senhor Jesus, que os mesmos dispunham diante de Deus Pai. Quando você lê o verso 7, não está dentro desse arcabouço, assim digamos, mas no verso 7 ele diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Agora observe, o próprio pastor Elienay destaca que essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho, isto é, dispuseram-se da idolatria e seguiram de fato os princípios apresentados por Paulo o apóstolo. Ele estava numa comunidade gentílica, ele estava numa comunidade logo politeísta, mas conseguira aplacar a mensagem do Evangelho, e essa mensagem foi tão impactante a ponto de convencer e tornar aqueles irmãos convertidos a esse Evangelho. Timóteo, que é um dos responsáveis e enviados por Paulo para aquela região, ele vai trazer boas notícias da fidelidade daqueles cristãos à doutrina ensinada por Paulo a respeito de Cristo. E por isso que Paulo exibe essa felicitação por conta do comportamento daqueles irmãos. Agora nós temos o item 3. O item 3, o tópico 1, fala sobre o amor que deve nortear a nossa vida na igreja local. Eu achei esse ponto sensacional. Achei que o pastor Elienay foi muito feliz na exposição e no pensamento que tiver em incluir esse item também no tópico de número 1. Por quê? Porque ele diz o seguinte: num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja na qual congregamos. Nós vivemos, irmãos, em um contexto onde as exigências sociais elas passaram também a ser exigências dentro do contexto eclesiástico. A criticidade, nós já dissemos isso em outros momentos, Júnior sempre coloca isso é natural e é muito bem-vindo. O senso crítico é necessário. Agora, eu percebo que quando essa criticidade está acima do ponto, quando ela ultrapassa o limite, ela adoece, ela fere, ela machuca, ela pode inclusive se tornar destrutiva. A leitura que algumas pessoas fazem a respeito da igreja é que a sua funcionalidade, eu fiz até esse apontamento aqui, ela tem que ser rápida, ela precisa ser imediata, ela tem que ser sistema fast food, né? As pessoas querem chegar aqui, ter o melhor louvor, a melhor pregação, a melhor condução do culto, a melhor atenção, enfim. E essas exigências são exigências que comumente nós vemos no contexto externo, onde nós temos uma vida muito mais ligeira, muito mais acelerada, e a gente percebe que estas exigências externas conseguiram agora serem percebidas dentro de um contexto eclesiástico. Mas percebam vocês que estas exigências, elas não param por aí. Haja vista que alguns membros exigem que o seu pastor seja um pastor full-time, que ele esteja pronto a todo momento, a toda hora. Se você entrar em contato com ele às 2h30 da manhã, ele tem a obrigação de lhe atender, de lhe responder e de ir até você se for o caso. E quando isso não acontece, as críticas são demasiadamente pesadas, porque alguém pode ir até uma rede social dizer: o pastor não me dá atenção, não vai citar o nome do pastor, obviamente, mas nas entrelinhas vai dizer que houve por parte dele um descuido em relação a essa ovelha. E na verdade não foi, porque esse pastor tem família, ele precisa descansar, ele precisa repousar. Além de ser um homem de Deus, ele é homem e tem as suas características e as suas necessidades pessoais.
De modo que o sujeito vai, com isso, migrar de um lugar para o outro. Nós percebemos uma série de pessoas que sem fundamento sai daqui, vai para ali, vai para colar, sem ter uma estabilidade com relação ao seu cristianismo. Tá? Vivem de movimentos. E isso não é bíblico. A Bíblia não orienta esse tipo de comportamento. Na verdade, o que a Bíblia orienta é que nós possamos amar a nossa igreja. Tá? Se você pertence a essa igreja, não sei qual é a sua congregação, onde você está cooperando, ajudando a obra do Senhor, ame a sua igreja. Não ame só a sua igreja, ajude o seu pastor. Tá? O seu pastor ele não precisa de bajuladores, mas ele precisa de ajuradores, ele precisa de cooperadores, ele precisa de pessoas que estejam ao lado, como o Júnior colocou na lição passada, que colaborem, que cooperem, que ajudem no crescimento do reino de Deus. E nós precisamos, diante do argumento proposto pelo pastor Elienay, ter esse tipo de conduta. Fazer a obra de Deus e fazê-la com eficácia e com amor. Seja onde você estiver plantado, querido. Ame a sua igreja, ame a igreja local, fale bem da sua igreja, propague, leve o evangelho, é Jesus quem transforma. E se houver naturalmente algumas mudanças, algumas discussões a serem feitas, seja sábio, procure o seu líder, exponha os seus pensamentos contrários, isso é muito natural, não há problema algum em discordar. Mas ao invés de criticar e principalmente destrutivamente, ajude, apoie para que a mudança aconteça e o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu quero voltar à palavra, isto posto ao meu amigo Júnior Santiago, porque ele vai discutir com você o tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre amor e fé na igreja. É com você, Júnior. Pois é, Diego. E irmãos, lembrando bem aquela frase bem famosa, não existe crítica construtiva. Bom, o segundo tópico vai falar sobre amor e fé na igreja. E Paulo, ele, além desse amor todo que ele fala aos Tessalonicenses, que ele exalta os Filipenses, que ele dedica aos Romanos, né? E que ele fala em tantas cartas, e que principalmente talvez sumarizada no capítulo 13 de Coríntios, esse amor todo, ele não é um amor apenas passivo, se é que existe isso, amor passivo. Acho que talvez isso nem exista, né? Mas é um amor que se manifesta através de ação. E é sobre essa manifestação do amor ativa é que nós falaremos nesse segundo tópico. Então por isso que eu disse logo no começo que é muito amor nessa lição. Aqui, neste primeiro passo, o pastor Elienay Cabral fala sobre o amor como uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Isso eu já acabei de ressaltar. O amor em Paulo é algo quase que repetitivo. Paulo ele declara amor a todo tempo. Ele fala do amor de Cristo a todo tempo. O textuário que lemos fala exatamente do quanto o amor de Cristo nos constrange, porque na comparação de amores, nosso amor é muito pequeno, né, diante do tamanho do amor de Cristo. E é exatamente esse primeiro ponto aqui, esse primeiro subtópico, vai falar dessa comparação. O amor de Deus é tão grande que ele se manifesta num ato supremo, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Não há como comparar este amor. Quando eu estava lendo este tópico para preparar esta lição, me veio à mente o encontro de Jesus com Pedro, em que Jesus restaura a Pedro depois daquela negativa que Pedro havia feito diante de servos, negando a Cristo 3 vezes no momento crucial. E aí Jesus restaura Pedro, mas ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, assim como Pedro negara 3 vezes. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu amo. Quando você pega no texto grego, eu acho uma coisa bastante interessante, porque há um trocadilho de palavras aí. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? E usa o verbo ágape, amor ágape, amor sacrificial. Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. Ele usa filéu. E essa trocadilho acontece nas 3 vezes em que Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de você. Até que Jesus diz: Pedro, filho de Jonas, ou filho de João, dependendo da sua tradução,
você me ama? Pedro talvez cai em si e percebe que é homem, né? Suscetível a erro, filho de homem também. Portanto, ele diz, olha, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E quando Jesus faz isso, ele nos mostra que comparado ao amor de Cristo, nosso amor ainda é muito pequeno. E Jesus conclama a Pedro a fazer algo diante desse amor. E nos conclama também a fazer a mesma coisa. Porque nas 3 vezes Jesus diz a Pedro, Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Jesus está dizendo para Pedro, prova, não só ama, prova. Você tem que provar o seu amor. E Paulo olha para o amor de Cristo, para o amor de Deus e diz, olha, e Deus provou. Deus provou com o ato mais sublime, com o ato supremo, que é entregar seu próprio Filho na cruz do Calvário. Esse amor de Deus é um amor ativo e que pede uma resposta nossa. E essa resposta é o nosso ato de fé. É o nosso ato de amor, de correspondência a esse amor, também fazendo algo. Porque dizer que ama a Deus e não fazer nada não é amar a Deus. Dizer que ama a Deus e não abrir a Bíblia para ler e aprender sobre Ele, não acredito que seja amor. Se eu dissesse para minha esposa, te amo todos os dias, mas não fizesse nada por ela, se não manifestasse nenhum tipo de carinho, mas apenas dissesse que ama, eu duvido que ela acreditaria nesse amor. Mas exatamente porque além do amor em sentimento e palavra, eu trato em ação, é que ela acredita que eu a amo. Da mesma forma, você ao dizer, Deus, eu te amo, precisa provar. Não se trata daqui de supervalorizar a obra, porque a obra não vai levar você a lugar nenhum, nem vai, muito menos, convencer Deus de alguma coisa. Mas é o seu amor que impulsiona você a fazer algo para Deus, é que vai fazer com que Deus também faça muitas coisas por você. Porque aí é relacionamento. E quando a gente se ama, quando o amor é recíproco, as coisas acontecem. É fácil, é simples assim. Bom, e toda esta reciprocidade gera algo maravilhoso, que é fé, que ela se alia ao amor e se une, se encaixa, de forma que você sabendo que Deus te ama e você o amando, você tem fé e confiança nele. A primeira frase desse item, o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Só isso daqui daria 1 hora de aula. Porque nós estamos falando diretamente sobre justificação pela fé, motivada por um amor sublime, por um amor transcendente, maravilhoso, e que é manifesto na palavra de Deus, que é manifesto através dos atos de Jesus por nós. Por isso é importante que aquele que ama, também acaba sendo aquele que crê. Há uma correlação inigualável aí. O amor, a fé inspira o amor e o amor acrescenta a fé. Por isso, aquele que ama também é aquele que crê e aquele que crê também ama. Essa correlação entre fé e amor propulsiona e impulsiona o nosso chamado a buscar mais de Deus e faz com que, assim como o apóstolo diz, haja uma prática da fé. A fé para de ser só teoria e também entra na correlação da prática, assim como o amor. E aí a fé se torna uma fé ativa. E essa fé ativa faz com que o amor seja demonstrado na igreja local. Quando os cristãos se viram diante da peste negra na Europa, os cristãos não ficaram só de longe orando pelas pessoas. Eles foram até as pessoas, arriscaram suas próprias vidas para ajudar na cura, para ajudar no tratamento das pessoas. E neste momento, parte da Europa ganha para Cristo, porque eles veem cristãos morrendo por amor, porque se sacrificam pelo próximo. Fazem com que aquele mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, seja não só uma prédica, uma fala vazia, sem significado, mas que seja algo relacionado à prática da sua vida diária.
E isso não só à distância, que também é bom financiar missões, mas na prática do vizinho, na sua própria família, naquele colega de trabalho, em todo lugar você demonstra amor e fé, sendo exemplo de amor e fé. E aí as pessoas dizem, eu quero seguir este Cristo, porque esta pessoa manifesta realmente caráter cristão. E essa dimensão prática do amor e fé manifestada, essa prática, e aí a palavra-chave do subtópico 3, ela se concretiza e dentro da igreja local, ela faz com que as ferramentas que estão disponíveis sejam melhor utilizadas. Existem pessoas que fazem as coisas de forma muito mecânica na igreja local. E aí isso colabora muitas vezes para que as coisas sejam mal feitas ou feitas de forma desleixada. Quando nós temos amor por algo, nós nos dedicamos àquilo. Quando nós unimos fé a este amor por este algo, então aquilo passa a ser como se fosse uma missão. E aí a motivação ela é intrínseca, ela é gerada dentro da pessoa. Muitas vezes na igreja nós passamos a ritualizar as coisas. Acho que o Diego falou muito bem já sobre este papel do pastor, que muitas vezes, que é um ser humano e que muitas vezes é entendido como um robô. E não só o pastor muitas vezes é entendido como robô, mas também os membros se veem como robôs. Eu vou para o culto de domingo, na quarta, na sexta, na escola dominical, porque é um costume, porque é um ritual. Não coloco amor e não coloco fé nisso. Isso virá algo mecânico, robótico. Isso não pode gerar nada para você. Sacrifício de tolo. Mas quando você o faz com amor e fé, cada culto é um evento único de adoração e de relacionamento entre você e o seu Pai, Deus. E também entre você e o seu próximo, o irmão que está do lado e o pastor que dirige o culto. Aquele que prega, não é só aquele que prega, mas aquele que transmite uma palavra de consolo ao seu coração e que você precisa ouvir. Portanto, todo culto passa a ser um relacionamento íntimo, comunitário, entre a igreja local, que é localizada, que está em um plano físico, e o Deus imanente e transcendente que está acima de todas as coisas, num céu que não podemos alcançar agora, mas que o alcançamos no meio do culto, porque o Espírito Santo desce e nos coloca num pedacinho desse céu. Só através da prática da fé e do amor é que isso pode acontecer. Então, se você quer ver sobrenatural de Deus, meu irmão, pense nessas duas palavras, fé e amor. Coloque amor em tudo que você fizer para Deus e estimule a sua fé, crendo que Ele vai responder, porque nosso Deus nunca ficou devendo nada para ninguém. E eu tenho certeza que quando Ele responde isso, acrescentando tua fé, você vai ver milagres acontecendo e ter testemunho sobre isso, porque aliou teoria à prática e a prática te trouxe resultado. Bom, mas não ficaremos só neste segundo tópico. Ainda temos que falar sobre 3 grandes virtudes, as chamadas virtudes cardeais: fé, amor e esperança. E para isso, vou chamar a vocês de novo aquele grande amigo nosso, Jorge. Vai lá, Jorge. Olá, queridos, dando continuidade na lição de número 10, o terceiro tópico, as 3 virtudes demonstradas pelos Tessalonicenses, que é a chamada de triade, que é a fé, a esperança e o amor. Paulo lembra essas virtudes no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo número 3. Quando o apóstolo da graça de Deus, em oração pelos irmãos de Tessalônico, ele diz: lembra-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. Trata-se de uma triade onde é composto, como eu repito, fé, esperança e amor. Agora permaneçam a fé, esperança e o amor. Este 3 maior é o amor, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. É um capítulo muito conhecido falando sobre o amor. A primeira virtude aqui a ser destacada é a fé. Paulo fala da obra da fé que aqueles irmãos faziam levando o nome do Senhor a outras pessoas
Essas obras não eram outras coisas senão a identificação da fé demonstrada por esses irmãos. Lembramos-nos, muito interessante nós lembrarmos que esses irmãos eles permaneciam na fé em Cristo Jesus, mas a igreja de Tessalônica foi uma igreja que foi fundada diante muita tribulação, muita perseguição, muito legalismo, muita perseguição. Vejamos quando o apóstolo Paulo, no livro de Atos, Lucas vai registrar onde o apóstolo Paulo precisou ali se esconder na casa de um obreiro por nome de Jason, porque a perseguição ali foi terrível. A obra da fé aqui nesse texto não anula a doutrina da justificação pela fé. Não somos justificados pelas obras que fazemos. Paulo estava grato a Deus pela obra produzida pela fé e, sem dúvida alguma, a fé daqueles crentes não era perfeita, mas era fruto do trabalho feito com fé. Vamos lá, pegando uma referência na Bíblia Sagrada, Tiago nos deixa, em sua epístola escreveu sobre o assunto, mas dirão alguém, tu tens fé, eu tenho as obras, mostre-me a tua fé, sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Romanos, vamos lá, só para um parênteses aqui, um exemplo. Martinho Lutero ele teve uma dificuldade de entender isso, porque um exemplo, ele acreditava aqui no livro de Romanos capítulo 1 e verso 17, o justo viverá pela fé. E quando nós vamos para Tiago, nós vemos ali uma espécie de comparativo. Se eu tenho fé, eu mostro as obras. Ou seja, então eu preciso, a fé e a obra, ela anda junto, porque eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então Martinho Lutero, ele foi uma coisa que ele se debruçou muito aqui ele se debateu, discutiu bastante em relação a esses textos, em relação ao livro de Romanos capítulo 1, versículo 17 e toda a epístola de Tiago. Apesar das duas oposições daqueles crentes, estavam verdadeiramente servindo a Deus e perseverando na fé. Não devemos pensar que a fé é com virtude que os crentes produzem por um ato meritório, ou seja, a fé não é sua. Porque, vamos lá, Paulo escreveu em Romanos capítulo número 1 e versículo 5, que implica num tipo de obediência que brota da fé, que consiste na fé. Porém, quando falamos da obra da fé, entendemos que a obra e a obediência estão ligadas à fé para realizar a obra. Obedecendo à vontade de Deus, obedecendo à vontade do Senhor, porque cremos na sua palavra. Um exemplo, se eu obedeço, eu exerço a minha fé acreditando na pessoa bendita de Deus. A fé precisa ser equilibrada pelo amor ao outro. Por isso, ele disse, tu tens fé? Tema a ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que prova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Vamos lá. A minha fé é forte e não me condena. Devo respeitar a fé do fraco, que se escandaliza por essas coisas. Por isso, a minha fé deve estar aliada ao amor pelo irmão. Então, que possamos aí ter esse bom senso, que possamos ter esse discernimento de espírito aí. A minha fé, vamos lá, repetindo. A minha fé é forte e não se condena. Devo respeitar a fé do mais fraco, que se escandaliza por essas coisas. Por isso, a minha fé deve estar aliada ao amor pelo irmão. Ou seja, porque o próprio apóstolo Paulo diz que eu posso ter esperança, eu posso ter, em relação à esperança, eu posso ter o amor e a fé. Mas das três, tudo tem que estar baseado no amor. No amor pelo irmão, no amor pela igreja. Então que possamos, dentre tudo isso, antes da fé,
ela tem que ser exercida com sabedoria, mas antes de tudo ali sustentada e alicerçada no amor. Agora vamos lá, vamos entrar de vez. A segunda virtude é o amor. Mais uma vez, lembramos da expressão em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que Paulo fala do trabalho do amor. Ora, o que se entende do trabalho do amor? Havia um senso coletivo e contínuo que dominava o coração daqueles crentes que todos deveriam trabalhar motivados pelo amor do Senhor. Não se tratava de somente um ato de amor, mas era algo produzido pela fé recebida. Ou seja, todo o ensino que Paulo havia dado à igreja era dinamizado pelo Espírito Santo. Somos falhos. Então, a fé, o amor e a esperança, tudo isso, ele é motivado, ele é gerado pelo Espírito Santo. Não é nada nosso. Vamos lá. No conceito de Paulo, amar aos outros é a atitude mais importante na vida cristã, porque não amar dilui a energia que faz a igreja crescer em qualidade e que mantém o vigor da igreja. Ou seja, o que mantém vivo, o combustível que mantém de pé é o amor. Já que a tendência natural de cada um de nós é pensar somente em nós mesmos, sem ter preocupação com o próximo. Mas o fruto do Espírito que opera o amor anula a força da carne. Ou seja, temos que tomar muito cuidado. Falar de amor é muito fácil, mas o egocentrismo, aquela coisa de você pensar só em você mesmo, está dentro de cada ser humano. Então que possamos, através da busca pelo Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, da liberdade do Espírito Santo atuar na nossa vida, que possamos aí sempre amar o próximo e deixar de pensarmos só em nós mesmos, o egocentrismo. Ter empatia pelo próximo, amar o próximo, se colocar no lugar do próximo. O amor demonstrado por aqueles cristãos promovia um amor recíproco. Isso é o amor de um para com outros. No livro de Colossenses, queridos, no capítulo 2 e o versículo 2 diz assim, Paulo expressou esse sentimento quando escreveu: para que os seus corações estejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus. Ou seja, que possamos estar unidos em amor, assim como o apóstolo Paulo deixou as suas orientações para as igrejas por onde passou, e aqui mais precisamente orientando os irmãos de Colosso. Vamos lá. A terceira virtude na vida cristã é a esperança. A esperança é característica essencial na vida cristã. A palavra paciência aqui tem um sentido de resistência, perseverança. A ideia que surge é a perseverança na esperança. Lembremos-nos que estava na mente de Paulo era o sofrimento que implicava a perseguição e a adversidade. E tudo isso os tessalonicenses suportavam com gozo no Espírito Santo, pois, apesar de tudo, aqueles cristãos permaneciam firmes na fé recebida. Paulo escreveu, e vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 6. Lembramos-nos do contexto onde os irmãos de Tessalônica estavam vivendo. Estavam vivendo debaixo de muita perseguição, mas eles estavam vivendo o gozo no Espírito Santo, mesmo diante da grande perseguição. E qual que é a finalidade de uma escola dominical? É você aprender numa escola dominical como essa e você colocar em prática na sua vida. Então que possamos permanecer na paz e no gozo da alma que vem pelo Espírito Santo de Deus. Que é aquilo que Paulo disse, né? Em Filipenses, a paz que excede todo entendimento. Vamos lá. Aprendemos aqui que as tribulações são inevitáveis nos nossos dia a dia, ou seja, existe um evangelho pregado aí que você nasceu para ser feliz, não, mas o evangelho genuíno de Cristo é alegria e gozo na alma pelo Espírito Santo. E uma frase do escritor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, o segredo da igreja de Tessalônica, que é um grande exemplo para nós, assim.
ele disse que a igreja, o escritor Hernandes Dias Lopes dizendo que a igreja de Tessalônica ela estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Então esse é o segredo de nós, estamos aqui na terra, mas com os olhos no céu, com o pensamento no céu. A palavra esperança também tinha uma característica escatológica, pois pode referir-se à esperança na vinda do Senhor. O apóstolo Paulo também aqui, boa parte do seu tempo, ele dedica para falar aos irmãos de Tessalônica sobre as questões escatológicas, onde boa parte desse livro, mais de 30% desse livro fala das partes para que pudesse ali viver a vida de esperança, gozo na alma e esperança de um dia encontrar Jesus nos ares. Então, fique com essa palavra que possamos ter em nosso coração, resumindo, a fé, a esperança e o amor. E com certeza isso nos fará forte na caminhada cristã e pela graça de Deus, aquele dia, o dia onde Jesus virá nos ares, nós estaremos todo ali, cearemos com Cristo. Então que possamos seguir essas orientações, fé, amor e esperança. Que Deus abençoe, fique com Deus, que desejamos que essa aula venha ser de edificação para a sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Pois é, meus irmãos, e encerramos aqui essa lição, resumindo isso, trazendo de forma conclusiva que as 3 virtudes cardeais, fé, esperança, amor, foram vistas por Paulo em Tessalônica. E ele se orgulhava daquela igreja local. Aquilo ficou impregnado no seu coração e isso gerava o amor pastoral que ele tinha. Até como disse bem o Diego, né? Aquele amor quase que ciumento, porque falava de um relacionamento próximo entre o seu pastor e a igreja. Nós vemos o amor e a fé na prática, nós vemos a esperança da vinda de Cristo e toda a certeza de que Cristo nos virá buscar, como Paulo transparece para a igreja de Tessalônica, porque ele sabia que eles estavam indo para o caminho certo, trilhando o caminho certo, que era um caminho de fidelidade, lealdade ao Senhor, de fé, de amor, de prática cristã. Por isso, imitemos a Tessalônica sendo, na igreja local, referência de amor, fé e esperança, tendo sempre palavras de esperança e fé para transmitir, sendo aquele corpo unido que se mantém firme rumo ao céu, dizendo sempre, Jesus está às portas, prepara-te, ó igreja, para encontrares com teu Deus. E assim, fechamos esta lição conclamando você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar e a evangelizar através destas lições. Você é nosso parceiro, nosso amigo neste momento de propagar a mensagem de Deus ao máximo de pessoas possível. Transmita fé, amor e esperança na prática. Aperta aí o sininho das notificações, o botão de inscrever-se e o de compartilhar com todos os seus amigos. E se Deus quiser, na próxima lição estaremos aqui. Se Jesus não voltar, estaremos aqui para compartilhar com vocês mais um pedacinho da vida e ministério do apóstolo Paulo, né, Diego? É isso aí, Júnior. Não deixe de compartilhar, curta, leve a palavra de Deus para muito mais pessoas. Deus te abençoe.